Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos lá para mais um capítulo. Parte 3. Avance como seu verdadeiro eu. Capítulo 18. Puro de coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8. Puros de coração são poderosos. Puro de coração é outra maneira de dizer autêntico. Quando as pessoas são puras de coração, a vida exterior delas é compatível com a vida interior. Elas não são fingidas. Elas agem por motivações certas. Por exemplo, elas não oram em público para que outros as vejam e as admirem. Elas não doam para ter uma boa reputação ou para ser aplaudidas. Elas não ajudam pessoas necessitadas e depois pensam ter de receber alguma coisa em troca. Puros de coração, fazem o que fazem porque acreditam sinceramente que é isso que Deus quer que eles façam. Uma pessoa pode ser pura de coração e ainda cometer erros, mas isso porque temos fraquezas que ainda não foram corrigidas. Essas pessoas são rápidas em se arrepender quando percebem o erro. O desejo delas é sempre agradar a Deus e ajudar as pessoas, e elas ficam felizes em aprender qualquer coisa que as ajude a fazer isso. O que Jesus quis dizer com os puros de coração verão a Deus? Ele quis dizer que eles veriam a Deus pessoalmente ou estava sugerindo outra coisa? Eu creio que ele estava falando sobre bênçãos como estas, puros de coração. Ouviriam a voz de Deus mais claramente, experimentariam a alegria da sua presença e reconheceriam a direção e a orientação dele. Não veremos a Deus com nossos olhos até chegarmos ao céu, mas podemos ver os efeitos da sua obra na terra e na natureza e podemos sentir a sua presença e sua direção. A versão, a mensagem de Mateus 5:8 diz: abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Puros de coração encontrarão fé para atravessar cada situação e entrar em um lugar de vitória. Quando o coração não é puro, a fé é impedida. Leonardo da Vinci foi um pintor famoso e recebia visita de crianças com frequência. Quando uma criança, por acidente, derrubou a sua tela enquanto ele pintava uma imagem de Jesus, ele ficou muito zangado e expulsou todas elas. Mas Da Vinci descobriu que não poderia pintar o rosto de Jesus até que o impedimento da ira fosse removido. Considere estes impedimentos que podem bloquear a nossa fé. Emoções negativas como ira, autopiedade ou inveja, falta de perdão, amargura ou ressentimento, ofensa, julgamento sobre os outros, resmungar, reclamar ou apontar defeitos, pecados ocultos que você teme serem descobertos e dos quais você não se arrependeu, medo, amargura com relação a Deus, porque você se acha injustiçado ou se ressente de não ter as suas orações atendidas. A fé é uma força espiritual e só pode ser liberada quando o coração não nos acusa diante de Deus. Para andarmos em fé, confiando em Deus a fim de suprir as nossas necessidades, precisamos ter confiança e acreditar que Ele nos ama e nos aceita. Entretanto, se sabemos que o pecado está em nosso coração, ele nos enfraquece. Então, independentemente de quantas desculpas possamos dar, ainda sentiremos uma distância ou um impedimento entre nós e Deus. Podemos enganar as pessoas, mas Deus conhece a verdade. A única maneira de encontrarmos liberdade é encarar a verdade e entrar em concordância com os desejos de Deus para nós. Concordar com a palavra de Deus, independentemente do que pensamos, sentimos ou queremos, é a coisa mais sábia a fazer. Deus está sempre certo e é inútil discordar dele.
Durante meus primeiros anos servindo ao Senhor, eu lembro-me das vezes em que Dave e eu discutimos. Com frequência, depois que terminávamos de discutir, eu sentia Deus me direcionando a pedir desculpas, mas eu nem sempre fazia isso imediatamente porque eu achava que não era justo. Era como se eu pedisse desculpas a Dave na maior parte do tempo, mas ele raramente fazia o mesmo, se é que o fazia. Finalmente aprendi que não cabia a mim questionar Deus, mas obedecer prontamente, confiando que os caminhos dele são sempre melhores, independentemente de como me pareça. A palavra de Deus nos ensina a perdoar e abençoar os nossos inimigos e aqueles que nos trataram cruelmente. O que seria mais injusto que isso? Entretanto, se fizermos dessa maneira, Deus pode se tornar nosso vingador e nos recompensar pela nossa obediência. Puros de coração, querem fazer a vontade de Deus se souberem exatamente o que devem fazer. Como conhecer a si mesmo? Se pudermos realmente conhecer a nós mesmos, eu creio que estamos no caminho para desenvolver um coração puro. A maneira de se conhecer é encarando a verdade de acordo com a palavra de Deus e comparando o nosso comportamento com ela. Jesus disse: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Permanecer na palavra de Deus significa obedecer a ela ou ser diligente em cumpri-la. A conclusão óbvia a partir de João 8, 31 e 32 é que se conhecermos a verdade e obedecermos a ela, estaremos livres. Livres de quê? Da miséria de viver em pecado. Encarar a verdade sobre nós mesmos pode ser uma das coisas mais difíceis que podemos fazer. Muitas pessoas passam a vida inteira culpando outros pelos próprios erros e pelo próprio comportamento errado, dando desculpas e ignorando-os. Quando são confrontadas com a verdade e entendem que precisam assumir a responsabilidade pelos seus atos, elas ficam chocadas. Tudo isso é difícil e maravilhoso ao mesmo tempo. É difícil porque elas estão acostumadas com os velhos hábitos e agora precisam mudar. É maravilhoso porque nada é melhor do que viver diante de Deus com o coração puro. Deus deseja a verdade no íntimo. Vê Salmos 51, 6. Portanto, devemos aprender a ser verdadeiros conosco. Enquanto estava lidando com a realidade do seu pecado com Betseba, o rei Davi fez essa declaração de que Deus deseja a verdade no íntimo. Ele havia cometido adultério e, quando Betseba ficou grávida, Davi providenciou para que o seu marido, um guerreiro leal de seu exército, fosse morto em batalha. Davi agiu terrivelmente, mas por cerca de 1 ano ele ignorou seu pecado e não se arrependeu, até que o profeta Natã o confrontou. Sua oração de arrependimento, que você pode ler no Salmo 51, é muito comovente. Embora Davi tenha cometido atos repreensíveis, Deus ainda se referia a ele como um homem segundo o seu coração. Isso era confuso para mim, até que eu aprendi que fraqueza é diferente de maldade. Davi tinha uma fraqueza com relação a Batseba. Por isso ele fez coisas terríveis, mas também amava a Deus e tinha um coração que verdadeiramente queria segui-lo. Eu fico muito feliz porque Deus vê além dos nossos atos. Ele não vê como os seres humanos veem. Ele olha para o coração. Pecado oculto. O pecado oculto nos mantém aprisionados, mas trazê-lo à luz destrói o domínio dele sobre nós. A palavra de Deus nos ensina a confessar as nossas faltas uns aos outros para podermos ser curados e restaurados espiritualmente. Confessai, pois, os vossos pecados, suas escorregadelas, seus passos em falso, suas ofensas, seus pecados, uns aos outros, e orai também uns pelos outros para serdes curados e restaurados a um estado espiritual de mente e coração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração ardente e contínua de um justo disponibiliza um tremendo poder, dinâmica em operação. Tiago 5,16. Provérbios 28,13 nos ensina que aqueles que tentam esconder o seu pecado não prosperarão.
A palavra de Deus traz luz e essa luz resplandece nas trevas e revela qualquer escuridão na vida de uma pessoa. Devemos dar boas-vindas à luz. De acordo com o Salmo 85:10, a misericórdia e a verdade se encontraram, o que significa que toda vez que encaramos a verdade, a misericórdia de Deus está disponível para nos perdoar e nos purificar do nosso pecado. Ouça a si mesmo. Uma das melhores maneiras de se conhecer é ouvindo as palavras que você diz. Reflita sobre o que Jesus e vários escritores do Antigo e do Novo Testamento tinham a dizer sobre isso. Jesus disse: "A boca fala do que está cheio o coração." Mateus 12:34. Jeremias escreveu: "Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?" Jeremias 17:9. Tiago observa: "Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã." Tiago 1:26. Aparentemente, enganar nós mesmos é fácil e precisamos orar sinceramente para que Deus nos mostre a verdade, a fim de que não vivamos no engano enquanto pensamos que está tudo bem. Obadias afirma: "A soberba do teu coração te enganou." Obadias 3. Paulo nos adverte: "Não pense de si mesmo além do que convém." Romanos 12:3. Pedro disse: "Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte." 1 Pedro 5:6. O orgulho nesse caso seria seguir o nosso próprio caminho, independentemente do que a palavra de Deus ensina. A humildade, por outro lado, seria fazer o que a palavra de Deus ensina, não importa o que pensamos, sentimos ou queremos. Como ouvir a si mesmo pode ajudar você? Vamos começar com um exemplo simples. Suponhamos que você talvez esteja tentado a sentir inveja de um amigo. Para descobrir se você está realmente com inveja, pergunte a si mesmo: o que sai da minha boca quando eu ouço ou vejo alguém ser abençoado de uma maneira como eu mesmo nunca fui? Eu fico realmente feliz por essa pessoa ou eu penso: deve ser bom ter tudo de mão beijada na vida? Você faz perguntas insistentes se comparando com os outros, esperando sentir que você é melhor do que eles, por exemplo. Você pergunta às pessoas: quanto você pesa? Quanto você ganha? Quanto tempo você ora todos os dias? Quantos capítulos da Bíblia você leu? Quanto custou esse vestido? Qual é seu grau de instrução? Perguntas assim geralmente vêm de pessoas inseguras que só estão bem quando se sentem superiores aos outros. Você quer saber se é verdadeiramente uma pessoa positiva? Perceba a quantidade de reclamações que você faz por dia. É possível determinar a nossa condição ouvindo a nós mesmos. Pergunte a si mesmo o que as suas conversas revelam quando você enfrenta tempos difíceis na vida. Você permanece grato, fala da bondade de Deus e continua ajudando os outros? Ou murmura e reclama da sua situação, sentindo que não está sendo tratado com justiça pelas pessoas ou talvez até por Deus? E para as mulheres que estão lendo este livro, eu pergunto: o que nós dizemos quando vemos uma mulher muito atraente? Dizemos: ela é uma bela mulher, ou ela deve ter feito plástica no rosto, lipoaspiração, usa peruca e cílios postiços e deve sofrer de bulimia. Eu tive uma boa amiga que sempre que tomava conhecimento de que Deus usava alguém para me abençoar com alguma coisa especial, ela dizia: estou esperando que alguém faça coisas assim por mim também. Ela se importava comigo, mas os seus comentários me diziam que ela sentia inveja do que eu havia acabado de receber. Finalmente, eu parei de contar a ela quando Deus me abençoava de alguma maneira especial, porque seus comentários me deixavam triste e desconfortável. Você pode ajudar a si mesmo a crescer e amadurecer, simplesmente permitindo que as palavras exponham o que está no seu coração. Uma vez que saiba o que está no seu coração, você pode pedir a Deus para ajudá-lo a lidar com isso efetivamente, a fim de que possa se tornar mais semelhante a Ele. Acredite no melhor. Todas as coisas são puras para os puros, de coração e de consciência. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito 1,15.
Puros de coração acreditam no melhor nos outros em vez de serem negativos, desconfiados, críticos e julgadores. Às vezes, aqueles que foram feridos têm dificuldade de confiar nos outros. A inclinação deles é ser desconfiados porque pensam que assim estão protegidos de não serem feridos novamente. Eles podem ter afirmado para si mesmos durante muito tempo: não se pode confiar em ninguém. E esse pensamento está tão enraizado na mente que eles concluem de modo automático que qualquer coisa, mesmo que remotamente suspeita, é negativa. Certa vez, um empregado de muitos anos roubou ofertas do nosso ministério. Foi chocante para nós, mas a pessoa que havia suspeitado dele tinha provas irrefutáveis. A desculpa dele foi que ele pretendia devolver o valor. Esse é um bom exemplo de como as pessoas dão desculpas para um comportamento que saiba que é errado a fim de apaziguar a consciência culpada. Pelo fato de eu conhecer aquele homem há muitos anos e ficar tão perplexa com seu comportamento, eu me peguei pensando: nunca mais eu vou confiar em ninguém. Entretanto, Deus me lembrou rapidamente de que adotar essa atitude não seria justo com outras pessoas. O amor sempre acredita no melhor das pessoas, de acordo com o ensinamento do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, 4-7. Quando alguém é rude conosco ou fere os nossos sentimentos, podemos evitar ficar ofendidos se escolhermos acreditar que ele não o fez de propósito, porque muito provavelmente isso é verdade. Recentemente, alguém chamou minha atenção para o fato de que eu havia deixado de elogiar ou de demonstrar gratidão por alguém que fizera algo para mim. Essa pessoa imediatamente disse: eu sei que você é grata, e não pretendia magoar ninguém. Eu apreciei a confiança dela. E embora isso fosse difícil de ouvir no final, eu fiquei feliz por ter sido advertida, porque a última coisa que eu quero fazer é ferir os sentimentos de alguém ou ser ingrata. Eu não pretendia ser ingrata e fiquei muito feliz pelas pessoas envolvidas estarem dispostas a acreditar no melhor a meu respeito. Paulo escreveu a Timóteo: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1,5. A expressão sem hipocrisia significa sincera, genuína e não fingida. A fé sem hipocrisia é a fé autêntica, e podemos ver que para ser autêntica uma pessoa precisa ser pura de coração. Fomos chamados para andar em amor acima de tudo, e para que esse amor seja sincero, precisamos ser puros de coração. Por que você fez isso? Porque fazemos o que fazemos é mais importante para Deus do que o que fazemos. Ele quer que tenhamos motivações, razões puras para os nossos atos. Toda vez que ensino sobre o assunto das motivações, o ambiente geralmente fica muito quieto, porque as pessoas precisam pensar. Com frequência, estamos com tanta pressa na vida, correndo de um lado para o outro, que raramente perguntamos a nós mesmos: por que estou fazendo isso? Entretanto, é uma pergunta que deveríamos fazer, porque a palavra de Deus deixa claro que as nossas motivações são muito importantes para Ele. 1 Coríntios 3, do 13 ao 15, diz que quando comparecermos diante de Deus no dia do juízo, as nossas obras serão demonstradas pelo que são, porque serão trazidas à luz. Elas são reveladas pelo fogo, o que acredito ser os olhos de Jesus, e esse fogo testará a qualidade da obra de cada pessoa. Se o que fizemos sobreviver ao fogo, receberemos uma recompensa. Do contrário, se for queimado, sofreremos a perda da recompensa, mas seremos salvos. Isso confirma que não somos salvos por causa de qualquer obra que tenhamos feito, mas que recebemos ou perdemos recompensas com base na pureza de nossas obras. A Bíblia nos ensina em vários trechos que quando formos para o céu, receberemos recompensas com base nas obras que fizemos. Essas recompensas não se baseiam meramente no que fizemos, mas em por que fizemos. Jesus disse que se realizarmos boas obras para sermos vistos ou para termos uma boa reputação, não teremos recompensa.
O apóstolo João disse aos seus leitores para tomarem cuidado, a fim de não perderem aquilo pelo que haviam trabalhado, mas antes serem recompensados plenamente. 2 João 1,8. Ter um coração puro é, na essência, o mesmo que ter motivações puras. Dedique tempo para pensar não apenas no que você está fazendo, mas também em por que está fazendo essas coisas. Isso ajuda-o a não perder recompensas e a evitar fazer coisas apenas para agradar as pessoas, quando esses atos não refletem a vontade de Deus para você. Sua paz e alegria aumentarão, pois você não estará em uma guerra interna por estar fazendo uma coisa enquanto acredita que deveria fazer outra. A unidade na vida é importante e isso produz uma energia que lhe permite viver com paixão e zelo.